Bom dia, galera. Aqui é Cabral. Cabral é Flamengo. Falando aqui direto de Vila Velha, no Espírito Santo. Nós vamos falar hoje sobre a classificação do Brasileirão, os jogos do final de semana e a Copa do Brasil no meio da semana. Começa agora na quarta-feira. Se eu não me engano, tem jogo amanhã, dia 30, mas vou verificar. Começa na quarta-feira, Flamengo e Palmeiras, a decisão da vaga da Copa do Brasil. Beleza, galera? Galera, dá aquela moral, se inscreve aí no canal, acione o sininho, deixa aquele joinha, compartilha esse vídeo, ajuda aí, galera. Humildemente eu peço aí. Se inscreve aí no canal, não custa nada pra vocês e vai ajudar muito. Já fez a sua boa ação de hoje? Já ajudou alguém hoje? Não? Então se inscreve aí no canal. Dá aquela moral aí e acione o sininho. Esse canal é um canal de resenha, zoação e informação sobre o Campeonato Brasileiro e sobre o seu time, sobre o futebol. Então você, vascaíno, tricolor, botafoguense, palmeirense, corintiano, são todos bem-vindos. E no comentário aí pode deixar sua zoação aí, beleza? Lembrando que o ano passado nós não ganhamos nada. Nada. Tamo junto. Então, galera, vamos começar aí com a tabela do Campeonato Brasileiro. Essa rodada desse final de semana maravilhosa para o Flamengo. Beleza? O Palmeiras deixou escapar a vitória dentro do Allianz Sandy Júnior. Ah, não, Allianz Parques. Se tivesse jogado em Barueri, tinha ganhado. Era melhor ter tido show esse final de semana lá na Allianz Parques. Mas então, galera, começando aí com o Palmeiras, que perdeu de 2-1 pro Vitória da Bahia. No vídeo passado eu até falei, Vitória da Bahia, grande candidato a cair para a segunda divisão. E foi lá em São Paulo e ganhou do Palmeirinha. Palmeirinha! Então o Palmeiras perdeu, deixou de ganhar 3 pontos, continua em terceiro lugar com 38 pontos. Lembrando que um jogo a mais do que segue o líder. Segue o líder. Então o Palmeiras perdeu ponto pro Vitória, né? Deixou de ganhar 3 pontos. Tentando se poupar para o jogo de quarta-feira, onde vai pegar o Flamengo. Aí pegou o Vitória, que tem as cores do uniforme mesmo do Flamengo. Pensou que era o Flamengo e perdeu de 2-0. Palmeiras, terceiro lugar, galera. Continuando aqui. Então, continuando, galera. Nós temos o Botafogo. O Botafogo jogou contra o Cruzeiro. Aí, galera, é claro que o Cruzeiro, eu coloquei aqui que o Cruzeiro é candidato ao título. Tem que correr muito atrás, porque o Cruzeiro, ele tá em quinto lugar com 35 pontos. Tá 5 pontos do líder. Só que o Cruzeiro, ele tem 19 jogos. Então, ele tem um jogo a menos do que o Botafogo. Então, 35 mais menos um jogo, ele pode ir a 38. Inclusive, tem um jogo também a menos do que o Palmeiras. O Cruzeiro está brigando ali pela terceira colocação, positivo? Então, se o Cruzeiro ganha o jogo que ele tem a menos, ele encosta lá no Palmeiras com 38 pontos. Na verdade, ele passa o Palmeiras. O Palmeiras tem 36 pontos. Desculpa a informação equivocada aí. O Palmeiras tem 36 pontos. O Cruzeiro, ele tem 35, com jogo a menos. Então, se o Cruzeiro ganhar o jogo dele, ele já passa o Palmeiras. Aí encosta lá no Botafogo, que tem 40. Beleza, galera? O Botafogo perdeu de 3-0 para o Cruzeiro. Aquele elefante que subiu no telhado, desceu logo, caiu logo. Então aí o Botafogo tá em segundo lugar, é o vice. Adivinha quem é o líder? Segue o líder! Então, galera, aí seguindo aqui, nós temos o Fortaleza em quarto lugar com 36 pontos também, o Fortaleza. O Fortaleza está com os mesmos 36 pontos do Palmeiras, só que com um jogo a menos. Então, se colocar aí, ó, o Cruzeiro pode passar o Palmeiras, o Fortaleza pode passar o Palmeiras. Então, o Palmeiras já cairia aí para quinto lugar.
Em pontos perdidos, o Palmeiras está em quinto lugar, mas está em terceiro, mas com um jogo a mais do que Fortaleza e Cruzeiro. O São Paulo também vem ali em sexto lugar, o Bahia sétimo com 32 pontos. O Atlético Paranaense, ele está com 28 pontos, só que tem 2 jogos a menos. Galera, o que acontece? Pelo aquele problema que teve lá no Sul, alguns times, principalmente o Internacional e o Grêmio, tiveram algumas partidas adiadas. Então, por isso que está essa defasagem. Tem time ali, ó, que está com 15 partidas. Então, quer dizer, o Internacional tem 15 partidas. O Internacional ele tem 20 pontos. Com as 5 partidas que o Internacional tem, se o Internacional ganhar as 5 partidas, ele vai ali para, ó, quer ver? O Internacional tem 20. Com mais 15, 35 pontos. 35 pontos é o ponto que o Cruzeiro está agora. Só que o Cruzeiro tem 19 jogos, né? Então, o que está acontecendo? Tem vários times que estão com essa defasagem aí de pontos. Então, vamos para a classificação. Então, galera, a classificação no momento do Brasileirão está da seguinte maneira. Ó, lembrando que o Brasileirão agora, nesse momento, não começa com Fla e termina com Flu. Mas continua começando com Fla. Agora termina com Atlético Goianiense. Então vamos lá. Primeiro lugar, o Flamengo tem 40 pontos, 19 jogos. Então o Flamengo é líder e com os mesmos 40 pontos do Botafogo, só que tem um jogo a menos. O Botafogo tem um jogo a mais. Então o Flamengo pode ir a 43, né, com o jogo que ele tem atrasado. Botafogo tem 20 jogos, 40 pontos. O Palmeiras tem 36 pontos com 20 jogos. O Flamengo tem um jogo a menos. O Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo, Fortaleza e Cruzeiro estão com 19 pontos. São os 2 times que podem passar o terceiro lugar, que é o Palmeiras, né? Eles têm um jogo a menos. Em sexto lugar está o São Paulo, com 32 pontos e 20 jogos. O Bahia está em sétimo, com 32 pontos e 20 jogos. O Atlético Paranaense tem 28, só que o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos, galera. Tá com 18 jogos, o Atlético Paranaense com 28. Mais 6 vai lá para 34, então tá bem colocado o Atlético Paranaense em oitavo lugar. Continuar. Então, em 8º lugar, Atlético Paranaense. Em 9º lugar está o Atlético Mineiro, com 28 pontos, 2 jogos a menos. O Vasco está em 11º lugar, 23 pontos. Só que tem 19 jogos. Então o Vasco tem um jogo a menos do que vários times ali. Os times de baixo do Vasco, que estão atrás do Vasco, que tem mais jogos que o Vasco, são o Corinthians, que tem 20 jogos, o Vitória tem 20 jogos e o Atlético Goianiense, que é o Lanterna, tem 20 jogos. Então o Vasco, né, tem pontos ganhos e pontos perdidos, né? Pelos pontos ganhos, o Vasco está em 11º lugar. Mas por ponto perdido, o Vasco cai ali, ó, para 15º, beirando ali a zona de rebaixamento. A barreira vai vir a baile. Esses vascaínos, eu não aguento que esses vascaínos, não. Campeão, campeão de não cair. Mais um título pro Vasco. Se o Vasco não cair esse ano, é campeão de não cair. A barreira vai vir a baile. Esse time do Vasco. Ei, vascaíno, eu tenho bastante amigo vascaíno aí, dá aquela moral. Ele pode me zoar aí também. O ano passado nós não ganhamos nada, não tem problema não. Mas o Vasco ei, fizeram a música A Barreira Vai Vir a Baile. Ah, vai fazer festa por não cair para a segunda divisão. Esse modelo. Vascaíno. Então, continuando aqui, em 12º Criciúma, 13º Juventude, esses dois com 2 jogos a menos do que o Vasco. Então, esses dois aí são 2 que já podem passar o Vasco. O Vasco já cairia para 13º. O Internacional tem 20 pontos com 5 jogos a menos. Então, com certeza, passa a pontuação do Vasco. Então, o Vasco já cairia para 14º. O Corinthians tem 20 pontos. Esse não consegue passar mais o Vasco, porque tem um jogo a mais, inclusive. O Grêmio tem 18 pontos, mas o Grêmio tem 18 jogos. Provavelmente passa o Vasco. Então, já cairia para 15º lugar.
Aí tem o Vitória da Bahia, que esse aí tem 18 pontos, não passa o Vasco, tem 20. O Cuiabá tem 17 pontos, mas tem 2 jogos, então poderia passar o Vasco. Então o Vasco cairia para 16º lugar. E o Fluminense, que tem 17, tem um jogo a menos. Tem um jogo... Não, tem a mesma quantidade de jogo do Vasco. Então, hoje, se todos ganharem, o Vasco estaria ali em 16º lugar. O primeiro time fora da zona. A barreira vai beira barreira. Dá pra fazer um baile se conseguir sair da segunda divisão. Galera, os 4 que estão ali na zona são Vitória, Cuiabá, Fluminense e Atlético Goianiense. Nós vamos falar desses times agora e a possibilidade deles de saírem da zona de rebaixamento. Então, galera, ali Vitória, Cuiabá, Fluminense e Atlético Goianiense. O Fluminense vem de 3 partidas consecutivas vencendo. Então já deu uma reagida, já não tá já não fecha o campeonato brasileiro como Flu, né? Flu não, é só Fla na liderança. Então, galera, o Fluminense tem 17 pontos com 19 jogos. Então, 20, ele vai para 20 pontos, né? 20 pontos, o Cuiabá tem 17, com 2 jogos a menos. Então 17 dá 23. Se o Cuiabá também ganhar as duas, o Fluminense ainda não passa o Cuiabá. O Vitória da Bahia tem 18 pontos com 20 jogos. Então o Fluminense consegue passar. Mas vai ficar ali, em 17º. Então, sem sair da zona de rebaixamento. O 16º, que é o primeiro time fora da zona, é o Grêmio. Só que o Grêmio tem 2 jogos a menos. Então, provavelmente, né? A gente vai falar com certeza não, porque futebol é inexplicável. Só que temos que tirar o chapéu pro Fluminense. 3 vitórias seguidas, inclusive uma vitória sobre o Palmeiras, galera. Não é qualquer vitória, não. Ganhou do líder. Então, muito provavelmente, o Fluminense continua numa situação difícil. Bom, mas na minha opinião, acho que o Fluminense não cai para a segunda divisão. É mais fácil o Vasco, hoje a Vestar vai vir a baile, cair para a segunda divisão, do que o Fluminense. O Vascaíno fica só o ódio comigo, mas pode no comentário aí. Então, galera, fechando aqui, ó, a classificação do Brasileirão, nós temos esses jogos aí. Então, galera, brincadeira fora a parte aí com a galera, a barreira vai virar baile. Galera, dá aquela moral aí, se inscreve no canal, tô pedindo aí humildemente. Isso aqui é um canal de zoação, brincadeira, então você pode me zoar também, pode brincar, entendeu? Pode, se quiser colocar um comentário mais babro aí, não tem problema não, pode colocar aí, que eu vou ler aqui, não dá nada. Se tiver palavras que não pode, aí eu faço pip na hora da palavra, mas o restante a gente vai falando tudo. Então, galera, aqui é Cabral é Flamengo, falando aqui direto de Vila Velha, no Espírito Santo, levando informações e brincadeiras, né? É gostoso zoar. O futebol hoje em dia ele tá muito complexo, né? Muita ignorância, mas o negócio gostoso do futebol era brincadeira. Antigamente a gente zoava, igual eu gosto de zoar aqui os vascaínos, porque eu tenho muito amigo vascaíno. Tricolor, o elefante de cima da laje, não tem? O Botafogo, cavalos paraguaios, mas também aceito brincadeira, beleza, galera? Dá aquela moral, se inscreve aí no canal, não custa nada pra vocês, acione o sininho, dá aquela moral aí. Então, cada vez mais longe a gente vai levando o nosso vídeo de brincadeira e levando o nome do nosso estado aqui também, né? Espírito Santo, Vila Velha, quem conhece sabe, aqui é maravilhoso. Beleza, agora nós vamos falar sobre a Copa do Brasil. Então, galera, essa meio de semana tem início os jogos da Copa do Brasil, né? No Maracanã, dia 31, quarta-feira, 8 horas da noite. Transmissão pela Premier, beleza? Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras, até esse jogo que o Palmeiras perdeu pro Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro, foi pensando nesse jogo aí, ó, eles preocupados. Então pouparam alguns jogadores para enfrentar o Flamengo. Então, dia 31, quarta-feira, às 20 horas, Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Galera, o nosso timão precisa partir para cima do Palmeiras, apesar de que lá dentro da Allianz Parque, bom, se for lá o jogo, se não tiver nenhum show, tem sempre esse detalhe.
se não tiver nenhum show. Aí o segundo jogo vai ser no dia 7, quarta-feira que vem, às 8 horas também, lá no Palestra Itália. Ô, Palestra Itália. Allianz Parque, Palestra Itália era antes, um pouquinho antes de cair para a segunda divisão. Você lembra disso? Ó, oh, mas não cai mais não. Palmeiras não cai mais para a segunda divisão não. Pode ficar tranquilo, palmeirense. Só que a vida do Palmeiras está um bocadinho difícil. O Abel Braga já está sendo contestado lá no Palmeiras. O Abel, né? Está sendo contestado no Palmeiras. Tem muito torcedor que não está satisfeito com o que o Palmeiras está jogando. E vão para o Maracanã para não perder de muito. Essa é a verdade. Então, galera, o Palmeiras vai para o Maracanã, é claro, se conseguir uma vitória vai ser um ótimo resultado. Mas vai para o Maracanã para tentar empatar, para tentar vir decidir lá no Allianz Parque. E o Flamengo tem que partir para cima. Apesar de que os últimos jogos do Flamengo e Palmeiras no Allianz Parque, o Flamengo ganhou, se eu não me engano, são 8 jogos, o Flamengo ganhou 5. E empatou 3 e não perdeu nenhum. Então lá dentro também a gente manda. Lá no tapetinho do Palmeiras, o Flamengo manda. Beleza, galera? Então esse é o primeiro confronto. Aí nós temos também um confronto no dia 31, às 9h30, de Atlético Goianiense e Vasco. Olha só, a barreira vai virar baile lá, lá em Goiânia. O Atlético Goianiense, como todos sabem, aí é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Mas estão jogando bem, não estão jogando mal não. Então, na quarta-feira também, provavelmente esse deve ser o jogo da TV, galera. É Atlético Goianiense e Vasco, às 21h30, na quarta-feira também. Lá no campo do Atlético Goianiense. O Vasco vai para lá para tentar buscar um empatezinho também. E não deixar a barreira virar baile lá, lá em Goiânia. Galera, em São Januário, no dia 6, na terça-feira que vem, 21h45, aí o Vasco decide a sua vida contra o Atlético Goianiense. Beleza? Esse é o segundo confronto. Agora nós vamos pro terceiro confronto, inclusive também nessa quarta-feira. Então, galera, na quarta-feira também, na Liga Arena, vai ter às 19 horas Atlético Paranaense e Bragantino. Jogão também, hein? Então, o Atlético Paranaense recebe o Bragantino na quarta-feira, às 19 horas. E o segundo jogo é na semana que vem, na quarta-feira, lá na Bia Bichedite, que é o campo do Bragantino. E aí, às 19 horas também, Bragantino e Atlético Paranaense. Seguindo aqui, no Morumbi, amanhã, então, terça-feira tem jogo pela Copa do Brasil. Às 19 horas, não. Amanhã, exatamente. Amanhã, às 20 horas, no Morumbi, São Paulo e Goiás. Então, o jogo de ida é o São Paulo mandante. A volta vai ser em Goiás, na quinta-feira que vem, às 20 horas. Goiás e São Paulo, segundo jogo. O quarto jogo, no Rei Pelé, em Brasília, né? CRB e Atlético Mineiro. CRB e Atlético Mineiro, na quarta-feira, às 19 horas. E na outra quarta, dia 7, Atlético Mineiro e CRB, às 19 horas, lá na Arena MRV, que é o campo do Atlético Mineiro. Agora nós vamos para o próximo confronto. 13. Então, galera, o próximo confronto é Botafogo e Bahia. No Newton Santos, amanhã, às 21h30, tem Botafogo e Bahia. Lembrando, galera, que na Copa do Brasil, o Palmeiras pega o Flamengo. E na Libertadores, é Palmeiras e Botafogo. Olha a pedreira que o Palmeiras tem. Abel Braga, eu tô achando, velho. Abel Braga tem que se segurar. Porque se perder, se for eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, como tá um pouco atrás no Campeonato Brasileiro, eu não sei se o Abel Braga vinga esse ano não, beleza, galera? Também já está há muito tempo no Palmeiras, realmente já ganhou muitos títulos, mas eu não vejo vida longa pro Abel Pereira, Abel Ferreira, sei lá, o Abel do Palmeiras, não vejo vida longa não. E aí, galera, na semana que vem, na casa de aposta Arena Fonte Nova do Bahia, no dia 7, quarta-feira, às 19 horas, é o segundo jogo, Bahia e Botafogo. Então, o jogo de ida, Botafogo e Bahia, 21 horas amanhã. E o jogo de volta, Botafogo e Bahia, às 19 horas na quarta-feira que vem. Beleza, galera? Então, vamos para os últimos 2 confrontos da Copa do Brasil. 14.
Então, galera, aí temos Corinthians e Grêmio também. Esse é um jogão, hein? Na quinta, na Areoquímica Arena do Palmeiras, do Corinthians, na quarta-feira, às 21h30 do dia 31, né? Corinthians e Grêmio. E o jogo de volta na quarta-feira que vem, às 21h30, no dia 7, Grêmio e Corinthians. A decidir aonde vai ser o jogo, porque o estádio do Grêmio, o Grêmio ainda não está podendo jogar no estádio, devido àqueles problemas lá, então o Grêmio ainda não, é o único que não está podendo jogar no seu próprio estádio. Então ficou aí a decidir. Possibilidade desse jogo ser aqui no Espírito Santo, no campo do Rio Branco. Jogão, Grêmio e Corinthians. Lembrando que aqui no Espírito Santo também o Corinthians tem bastante torcida, Grêmio também. Então, pode ser em Brasília, pode ser em São Paulo, ou pode ser aqui no Espírito Santo, no estádio do Rio Branco. Então fica essa expectativa aí de quarta-feira que vem, dia 7, Grêmio e Corinthians a decidir o estádio. Beleza, galera? Agora nós vamos pro último confronto. 15. Então, galera, o último confronto da Copa do Brasil é Juventude e Fluminense. Tá marcado pro Alfredo Jacome, Fluminense jogando fora, né, lá no estádio do Juventude. Lembrando com aquele problema que aconteceu lá no Sul, o Internacional e o Juventude já jogam no seu próprio estádio. O estádio do Grêmio, que foi mais afetado, é que não está tendo condições de jogo, entendeu? Então, por isso, o Juventude joga em casa contra o Fluminense. E o jogo de volta é no dia 7, quarta-feira, no Maracanã às 21h30. Muito provavelmente esse jogo é o jogo da TV. Fluminense e Juventude. O Fluminense precisa passar, conseguir um bom resultado, porque no Campeonato Brasileiro, o Fluminense esse ano, infelizmente, ele só briga para poder não cair. Beleza? Lembrando, galera, a gente vai vir com um vídeo aí mais tarde a respeito do Mundial de Clubes, em que o Fluminense está classificado. Então, os brasileiros que vão representar no Mundial de Clubes é Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Pô, já pensou um time na segunda divisão disputando o Mundial de Clubes? Vai ficar esquisito, né? Então, até eu tô torcendo pro Botafogo, hein? Ou elefante no telhado. Não, tô falando do Fluminense. Até eu tô torcendo pro Fluminense não cair. Também é bom pro futebol, bom pro Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? É isso aí que a gente tinha. Fica aqui um abração e a gente volta mais tarde. 16. Então, galera, é isso aí que a gente tinha a respeito do Brasileirão e da Copa do Brasil. E, galera, de novo, reforçando aí humildemente, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa o joinha, dá o like, deixa seu comentário. Você pode comentar se estiver gostando ou não. Beleza, galera? A gente está falando aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Cabral é Flamengo e Flamengo é Cabral. E a gente vem aqui trazendo essas resenhazinhas, essa zoação. Beleza? Tem alguns colegas meus mandando uns comentários. Vou começar a ler os comentários deles, mas eles não querem ter o nome divulgado. Eu tenho amigos vascaínos, amigos botafoguistas, amigos tricolores e amigos palmeirenses também. Então, mas pô, galera, é brincadeira, é zoação e dá aquela moral lá. Parece não ser nada, mas se você se inscrever no canal, deixar seu joinha lá, que é coisa rápida, tá? No botãozinho aí embaixo aí, você vai estar me ajudando muito e ajudando o canal, e a gente vai ficar trocando aquela ideia aqui nessa brincadeira, beleza, galera? Então, o negócio é brincar, levar a vida na tranquilidade. Aqui é Cabral, Cabral é Flamengo, diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo. Beleza? Tamo junto. E até a próxima, a gente vem falando do Campeonato Mundial de Clubes do ano que vem. Beleza, galera? Tamo junto, fica todo mundo com Deus e na paz.